Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Estou aqui para continuar o nosso guia para a Copa América 2024. No vídeo anterior eu falei sobre o grupo A, grupo de Argentina, Chile, Peru e Canadá. E agora vamos falar do grupo B, que tem Equador, Jamaica, México e Venezuela. Então já peço para você deixar o seu like aqui, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e também, peço para dar aquela força divulgando esses outros vídeos do nosso guia da Copa América, passando sobre cada um dos grupos. Bora lá, começando, sempre por ordem alfabética, falando do Equador, que é a seleção mais forte da chave, é a favorita não só a se classificar, como terminar em primeiro. E depois de um ótimo ciclo pré-Copa 2022, a seleção trocou de técnico, o Gustavo Alfaro saiu e chegou o espanhol Félix Sánchez, que fez um ótimo trabalho pela seleção do Catar. Apesar de não ter passado de fase na Copa do Mundo, foi um campeão asiático, ajudou no desenvolvimento do futebol por lá e chegou aí para assumir o Equador. E é um trabalho que ainda está em desenvolvimento, ainda está no seu início, buscando o seu melhor caminho para extrair o melhor dessa seleção. O desempenho nas eliminatórias até que não é ruim, é um desempenho bem ok. O Equador ocupa a quinta posição com uma campanha de 3 vitórias, 2 empates e uma derrota em 6 jogos. Tem 5 gols marcados e 3 sofridos, mostrando como o sistema defensivo vem sendo o ponto forte desse Equador sob o comando do Félix Sánchez e ao mesmo tempo como a seleção vem tendo dificuldades no ataque, que já é algo que já acontecia no ciclo anterior, até pela falta de grandes opções consolidadas no ataque em comparação ao que tem na defesa. Em relação ao elenco que disputou a última Copa, são 10 mudanças, 10 jogadores que não estão presentes nessa convocação para a Copa América, seja por questão de desempenho, perder espaço, opções técnicas, questões disciplinares e lesões. Então são 10 mudanças, que é um número significativo. Ao todo, dá para falar que o Equador continua com um elenco bastante jovem, o que mostra como uma seleção que ainda tem muito a crescer, que não está no seu auge ainda e que pode render ainda mais, tanto que apenas 2 jogadores dos convocados para a Copa América têm mais de 30 anos, o que é algo animador pensando no futuro da seleção equatoriana. Vale citar que também tem 2 desfalques pesados negativamente, principalmente no mesmo setor, que é a lateral barra ala esquerda, o Estupinan, que é o titular, jogador de Brighton, passado pelo Villarreal, e o Diego Palacios, que jogava na MLS, agora está no Corinthians, ambos sofrendo com lesões, ambos fora da Copa América e vão fazer falta. Seriam nomes importantes ali como opções para essa tanto para a lateral ou ala esquerda, dependendo do esquema. Ainda assim, o elenco tem bons jogadores, especialmente na zaga, o setor com maior oferta de qualidade. Você tem o Hincapié no Bayer Leverkusen, que pode jogar também como lateral esquerdo. O William Pacho no Eintracht Frankfurt, também outro bom jogador. 2 jogadores jovens que vêm se destacando no futebol alemão, que podem inclusive conseguir transferência para outros centros em breve e que formam esse pilar na zaga. Você tem o Félix Torres, que é um jogador do Corinthians, que tudo bem que o Corinthians é cheio de problemas, mas na seleção do Equador é um nome importante. E teria o Arboleda, né? O Arboleda seria titular dessa seleção, porém, por questões disciplinares, o Arboleda, a gente sabe, quem é aqui do futebol brasileiro, sabe que ele gosta de aprontar, acabou sendo cortado da seleção como punição, por conta de ter levado a promessa Kendry Páez para balada, ele acabou ficando de fora, é um desfalque importante, né? Seria titular e ele, na seleção equatoriana, joga muita bola. Ainda assim, você tem por no meio-campo o Moisés Caicedo, que é o grande nome, do futebol equatoriano, jogou hoje no Chelsea, destacou no Brighton, transferência multimilionária para o Chelsea, ainda está buscando se acertar no novo clube, mas na seleção ele exige um papel muito importante ali, sendo ou hora esse primeiro volante, ou hora jogando um pouco mais avançado. É um cara de muita liderança técnica dentro dessa seleção. E aí no ataque, realmente é o setor mais carente. Você tem no comando ali o Ener Valencia, que é um dos jogadores mais experientes dessa seleção, e atrás dele você tem 2 das maiores promessas do futebol equatoriano e que chegam na sua primeira competição como protagonistas mesmo, que é o Sarmiento, jogador do Brighton, que atuou nessa temporada emprestado para o Ipswich da segunda divisão, que subiu na segunda divisão inglesa, e ele, Kendry Páez, jogador de 17 anos, que já é o camisa 10 da seleção, já é o grande jogador de futebol equatoriano, e é um nome que existe uma expectativa muito grande dentro do Equador que ele possa ser não só um ótimo jogador a cenário europeu, lembra que ele já está vendido para o Chelsea. Aliás, qualquer jovem jogador que se destaca no futebol sul-americano parece que já está vendido para o Chelsea, né? Mas tudo bem. Mas existe uma expectativa no Equador que ele possa ser um jogador top, até mesmo a nível mundial. Mesmo tão jovem, mesmo com pouca experiência, ele já consegue fazer diferença. E são os 2 grandes nomes, assim, de expectativa e esperança fazer essa seleção do Equador render mais no ataque, que ainda está buscando o seu melhor caminho, mas é a favorita ao grupo, é a seleção mais forte.
Depois dele vem a Jamaica, que é treinada pelo Heimir Hallgrímsson, técnico que você já conhece, porque ele fez história com a Islândia, talvez você não lembre o nome, provavelmente. Mas ele fez história com a Islândia, ele entre 2013 e 2018, levou a Islândia à sua primeira Euro, sua primeira Copa do Mundo, grande campanha de quartas de finais da Eurocopa passando pela Inglaterra, uma campanha de Copa também legal, conseguindo empate com a Argentina. Ele era o comandante disso tudo, rodou e agora assumiu a Jamaica nesse pós-ciclo de Copa em 2022 e até vem conquistando bons resultados nesse início de trabalho. Conseguiu uma semifinal de Copa Ouro, uma semifinal de Nations League da CONCACAF, mas ainda é uma seleção que busca ainda se acertar, que busca melhorar o seu desempenho. Passou recentemente também por uma nova onda de jogadores de origem jamaicana, sejam nascidos lá ou desse filhos de descendentes que, por exemplo, moram na Inglaterra e se naturalizaram. Isso é algo que já aconteceu em outros momentos no futebol jamaicano. A seleção, por exemplo, que foi a Copa de 98, é algo que foi um processo importante, né, de buscar jogadores que por causa da colonização inglesa, que são descendentes jamaicanos e podiam defender a seleção, e isso vem passando recentemente. A Jamaica, sob o comando do Hal Grimson, fez jogos duros, por exemplo, contra México, Estados Unidos, Canadá, ou seja, vem subindo aos poucos o seu nível competitivo e conta com um elenco cheio de jogadores com experiências no futebol inglês. Ao todo são 13 que atuam lá atualmente. Aí você tem nome, além deles, você tem o Demarai Gray, que também jogou quase a carreira inteira no futebol inglês e hoje está nas Arábias. Além deles, estava a destacar jogadores como o zagueiro Pinnock, do Brentford, o Bell, do Luton, o Palmer, que joga na segunda divisão inglesa, o Decoro Vahid, que é jogador de passagem de outros clubes, hoje está no Fulham, e o Michael Antonio, jogador do West Ham, jogador mais experiente, talvez desses nomes o mais famoso da seleção jamaicana. Ainda assim, a Jamaica tem um grande desfalque, que é o seu principal jogador, o Leon Bailey, ex-Bayer Leverkusen, hoje tem uma boa temporada pelo Aston Villa, porque ele está convocado, ele aparece o nome dele lá, mas o pai dele, que também é agente, diz que o filho não vai, por conta de problemas com a federação. Recentemente, a entrevista deles criticando a federação por falta de profissionalismo, etc. Então, é uma situação complicada e um desfalque enorme, né? O principal jogador hoje, a principal referência técnica, não só do ataque, mas de toda a seleção jamaicana, que vem passando por esse processo de renovação, trazendo jogadores dessa diáspora inglesa para subir o nível. E é uma seleção que se sente muito confortável quando atua explorando o contra-ataque. Até por isso, pensando no cenário desses jogos da Copa América, pode competir. É uma seleção que tem muita dificuldade, por exemplo, quando precisa criar contra adversários mais fechados, precisa envolver com o posse de bola. Agora, quando tem liberdade para fazer um jogo mais físico, um jogo mais direto, de contra-ataque, aí sim pode levar perigo, e é um cenário que vai encontrar nesse grupo, especialmente contra o Equador, contra o México, contra a Venezuela um pouco menos. Então, é a azarona, tá meio assim por fora, mas é uma seleção que pode surpreender. E falando sobre o México, em tese, por tradição, era de se esperar que o México, se não fosse a força desse grupo, pelo menos tivesse, né, fosse a segunda força, fosse um candidato forte para a vaga ao lado do Equador, mas não é assim. O México fez um ciclo pré-Copa de 2022 já abaixo. A Copa de 2022 foi ruim, não conseguiu sequer chegar às oitavas, que era algo que o México normalmente sempre chega, apesar de nunca passar das oitavas da Copa. E tanto que mudou de técnico e agora é treinado pelo Jaime Lozano, que também não vem em alta. Inclusive, se ele não conquistar um ótimo resultado na Copa América, pode ser demitido. Aliás, o brasileiro André Jardine, que faz ótimo trabalho, o futebol mexicano está sendo cotado para o seu lugar após a Copa América, então isso mostra o tamanho da pressão e do momento ruim que a seleção mexicana chega, que vem passando por um grande processo de renovação e que não vem sendo fácil, né? O México não vem com uma grande safra na base, etc. Você tem jogadores experientes que já não fazem mais parte da seleção, como o Ochoa, Héctor Moreno, o Andrés Guardado, o Héctor Herrera, o Irving Lozano, o Raul Jiménez, todos eles perdendo espaço, seja por questões técnicas, seja por questões de escolhas mesmo, tentar renovar essa base da seleção. É um elenco bastante jovem, você tem apenas um jogador acima dos 30 anos sendo desconvocados, e que não tem um grande nível assim, apenas 7 jogadores não atuam na Liga Mexicana. Tudo bem que a Liga Mexicana é competitiva, mas em outros períodos o México tinha muitos jogadores atuando no futebol europeu, em grandes ligas, e até com certo destaque, tinha um bom número disso. Hoje já não tem tanto. Os dois principais nomes dessa seleção são o Edson Álvares, zagueiro barra volante, que atua no West Ham, e o Santiago Jiménez, centroavante, a principal esperança de gols da seleção mexicana, que vem se destacando no Feyenoord, e é um jogador que pode pintar numa grande liga europeia em breve. E os resultados também não vão ser muito bons. Tudo bem que o México ganhou a última Copa Ouro, mas foi uma Copa Ouro que Estados Unidos e Canadá não mandaram suas seleções mais fortes, e que o México também não teve grande atuação. Na final contra o Panamá, sofreu horrores para ser campeão, por pouco não foi vice,
E sem contar que na última Liga das Nações quase foi eliminada nas quartas para Honduras em casa, precisou dos pênaltis para se classificar, e acabou sendo vice dos Estados Unidos. E, aliás, perder para os Estados Unidos é algo bem comum para o México nos últimos anos. Se tornou freguês do seu maior rival, não vence esse clássico contra os Estados Unidos desde 2019, o que aumenta ainda mais a pressão para um bom resultado, né, nessa Copa América, onde o México tem muita torcida, né, por muitos descendentes mexicanos. Os Estados Unidos vai ser mandante praticamente em todos os jogos e se espera um resultado melhor no desempenho, né, que é algo que vem faltando, recentemente, e o Jaime Lozano vem bastante pressionado. E fechar o grupo com a Venezuela, que foi a lanterna nas últimas eliminatórias sul-americanas, parecia já ter passado um pouco daquele bom momento que a Venezuela teve de competitividade na década passada, parecia já estar em um momento de fim de ciclo de alguns nomes, de em baixa, mas aí trocou de técnico, trouxe o Fernando Batista, que era o técnico da seleção sub-23, e o início do trabalho dele é muito bom, a seleção cresceu demais coletivamente, tanto que a Venezuela está na quarta posição das eliminatórias sul-americanas nesse momento, tem uma campanha de 2 vitórias, 3 empates e uma derrota. Um desses empates fora de casa contra o Brasil, um resultado sensacional. Nos 3 jogos que fez em casa, não perdeu nenhum, foram 2 vitórias e um empate conquistado, o que coloca a seleção hoje na zona de classificação direta para a Copa do Mundo. Lembrando que a Venezuela é a única seleção sul-americana que nunca foi para a Copa, com 6 gols marcados e 3 gols sofridos, mostrando como é uma seleção que vem se baseando muito essa questão defensiva. O Fernando Batista também conseguindo fazer a seleção ser é, segura na defesa e saber explorar melhor as qualidades do seu elenco, especialmente a quantidade de bons nomes que a Venezuela tem na ponta, jogadores rápidos, habilidosos. Você tem Soteldo, Savarino, Darwin Marques, que pode atuar por ali também. Então não é uma seleção com grandes destaques individuais, mas o coletivo vem funcionando e vem potencializando seus jogadores. Isso é um mérito do trabalho do Batista. Até por isso, vale citar também que é uma seleção que chega em alta, diferente de México e talvez da própria Jamaica. Fazendo uma análise da disputa por vaga no grupo, o Equador é o grande favorito, não só a classificação, mas também em primeiro, mas você tem uma briga aberta entre México, Venezuela e Jamaica. A Venezuela é quem chega desses três em melhor momento, o México é quem tem mais pressão em cima, vai ter também o fator praticamente casa de ter sempre estádio cheio a seu favor, e a Jamaica corre por fora, e não pode ser subestimada. Tem jogadores que podem fazer a diferença, ainda mais se conseguir resolver esse problema com o Leon Bailey, que é um cara muito importante. A minha aposta é em Equador e Venezuela. Eu acho que os dois vão se classificar, Equador em primeiro e Venezuela em segundo nesse grupo. Mas eu quero saber de vocês. Deixem nos comentários os seus palpites para esse grupo da Copa América e também o que você acha de cada uma dessas seleções. Não esqueça de dar like aqui no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e também dar aquela força divulgando esse e os outros vídeos, tanto do Guia da Copa América quanto do Guia da Euro, para os seus amigos aí, fãs de futebol de seleções, assim como eu. Muito obrigado mesmo você que viu até o final. Tchau, tchau e até a próxima.